Saudações concurseiras! Bem-vindos a mais uma aula aqui no Alfacom, comigo, professor Gustavo Musi. E nós vamos falar agora sobre crimes contra a ordem tributária. Começar a falar de crimes contra a ordem tributária, que serão 2 blocos que nós vamos falar desse assunto aí importante para a sua prova, tá certo? É um assunto de direito penal, está dentro da disciplina de direito penal, mas que tem muito a ver, tem muita interação com direito tributário. Então vamos lá, eu vou primeiro apresentar para você os aspectos aí gerais desses crimes e depois nós vamos falar desses crimes em espécie. Daí vamos ver exatamente o que a lei define como crime contra a ordem tributária. Tá? Não é muita coisa, mas é importante você estar atento porque tem alguns detalhes importantes aí que você precisa perceber para não cair em nenhuma pegadinha da prova. Vamos lá então? Primeira coisa. Os crimes contra a ordem tributária, eles estão previstos na Lei 8.137, de 1990. Então está previsto na legislação extravagante, não é isso? Não estão previstos lá diretamente no Código Penal. Então se você procurar no Código Penal, você não vai achar, você vai achar na Lei 8.137, que trata sobre eles. Bom, importante observar que o bem jurídico tutelado no crime contra a ordem tributária é justamente o erário público, evitar a lesão ao poder público, ao erário público, tá? Não é exatamente a arrecadação tributária. O objetivo aqui, na verdade, é evitar-se que haja um prejuízo para toda a coletividade pelo fato de não haver recolhimento de tributos. Que é o que eu sempre falo, né? Ninguém gosta de pagar tributos. Em nenhum lugar do mundo as pessoas gostam de pagar tributos. Mas eles são necessários. O Estado precisa desses recursos para poder se manter, para poder atender as necessidades da coletividade. Então, a sua não arrecadação, por algum ato doloso aí do contribuinte, do sujeito passivo, isso leva, com certeza, a um prejuízo para toda a coletividade. Então, o bem jurídico tutelado é a integridade aí do sistema tributário. O que mais? Para nós entendermos bem os crimes contra a ordem tributária, a gente tem que entender o conceito de tributo. O conceito de tributo, ele está no artigo, vou colocar aqui, ó, no artigo 3º do Código Tributário Nacional, do CTN. O artigo 3º do CTN, ele nos traz o que é considerado tributo. Tá aí no seu material, eu vou dizer rapidinho aqui, que é para você não ter risco de querer guardar, e depois nós vamos ver o que você tem que guardar. O artigo 3º do CTN diz que tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída por lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Ufa! O que quer dizer tudo isso? É uma coisa bem simples. Tributo é todo aquele valor que você é obrigado a pagar ao Estado. Por quê? Porque a lei assim o determina, e que não seja decorrente de um ato ilícito que você tenha praticado. Como é que chama aqueles valores que nós somos obrigados a pagar ao Estado quando nós cometemos um ato ilícito? É a famosa multa, tá? Tributo não é multa. Então no tributo você não cometeu nada de errado, você não cometeu nenhuma infração, mas a lei determina que você tem que pagar esse valor ou para a União, ou para o Estado, ou para o município. Exemplo. Você trabalhou lá o mês todo, aguentou o chefe chato, trabalho chato, e aí chega no início do mês seguinte você recebe o seu salário. Você não fez nada de errado. Mas a lei diz que a União, nesse caso, porque o imposto de renda é federal, a União vai poder ficar com um pedacinho daquilo que você recebeu do seu salário, tá? É um tributo que você está pagando. O comerciante vendeu mercadoria, comprou a mercadoria, depois vendeu, fez a propaganda dele, organizou toda a atividade empresarial para poder vender essas mercadorias. E aí o Estado não teve nada a ver com isso, mas mesmo assim ele vai ter que pagar o seu tributo porque a lei determina. Então tributo é isso, são valores que eu e você temos que pagar ao Estado, né, quando eu falo Estado, no sentido amplo, União, Estados ou municípios, que nós temos que pagar à administração tributária, que não decorram de ato ilícito que tenhamos praticado, que não sejam multas, tá? Importante entender que tributo não é sinônimo de imposto. Muita gente faz essa confusão. Tributo é um tipo de imposto. De acordo com o STF, os tributos, eles podem ser de 5 espécies. Eu não vou ficar aqui explicando cada um deles separadamente, por quê? Porque a nossa aula não é de direito tributário, senão a gente vai fugir do escopo, tá? Mas é importante saber que tributo não é sinônimo de imposto. Imposto é um tipo de tributo.
Em relação aos tributos, nós temos os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria. Dessas três aqui, o CTN fala. E aí nós temos duas outras, que são as contribuições especiais e os empréstimos compulsórios. Olha só, tudo isso daqui é considerado tributo, tá certo? São espécies de tributo. Então, tributo é um gênero, esses aqui são espécies. Muito bem. Então, crimes contra a ordem tributária, eles vão se preocupar aí em punir, em penalizar algumas condutas que estejam relacionadas ao não recolhimento de tributos. A ideia é essa, certo? Para que justamente, né, as pessoas... Porque, como eu disse, ninguém gosta de pagar tributo. E, na verdade, a sonegação ela acaba sendo muito grande. Por quê? Porque é muito difícil, nem sempre é fácil você detectar quando alguém não está pagando o tributo corretamente. Então, como a chance de você pegar é relativamente pequena, é importante que haja, de fato, uma punição expressiva para desestimular as pessoas a sonegarem, tá certo? Vamos lá. Sujeitos ativo e passivo dos crimes contra a ordem tributária. Só lembrando, que você deve saber já, que sujeito ativo são aquelas pessoas que podem cometer o crime. Sujeito passivo são aquelas pessoas que serão vítimas, vamos dizer assim, que sofrerão prejuízo pela prática do crime. Quem pode ser sujeito ativo dos crimes contra a ordem tributária? De uma forma geral, os particulares em geral podem ser, tá? Todo aquele que está obrigado a pagar o tributo, contribuinte, ele pode ser sujeito ativo do crime contra a ordem tributária. Com exceção de uma espécie específica, de algumas figuras específicas que nós vamos ver, que estão no artigo 3º da Lei 8.137, que o artigo 3º especificamente, que nós vamos ver no próximo bloco, ele trata de crimes que podem ser praticados somente por funcionários públicos, por servidores públicos. Mas a maioria dos crimes contra a ordem tributária podem ser praticados tanto por particular como por servidor, não importa, né? Mas especialmente os particulares, os contribuintes. Sujeito passivo. Quem é o sujeito passivo do crime contra a ordem tributária? É o Sistema Tributário Nacional. Ou, se você preferir colocar, o erário público. Né? Por quê? Porque ao não recolherem-se os tributos devidos, quem acaba sendo prejudicado é o erário público. Já vi autor também dizendo, não está errado também, você falar aqui quem acaba sendo prejudicado aqui é a coletividade como um todo, de fato, né? Porque sem os recursos que os tributos permitem, que os tributos trazem aos cofres públicos, toda a coletividade acaba sofrendo porque acaba não tendo recursos para atender às necessidades nas áreas da saúde, educação, segurança pública e por aí vai, tá certo? Vamos lá então. Continuando ainda a falar sobre essa parte geral aqui dos crimes contra a ordem tributária. Natureza da ação. Aí a gente tem que lembrar algo lá, mais o processo civil, né? Aliás, processo penal, desculpe, mais o processo penal, que a ação penal ela pode ser, primeiramente, ela pode ser pública ou privada. O que é a ação penal pública? É aquela que o Ministério Público, que é o titular da ação, é o Ministério Público que oferece a denúncia, é o Ministério Público que vai provocar o Poder Judiciário para que o infrator seja punido pela prática do crime, tá certo? E aí a ação penal pública ela pode ser condicionada ou não à representação. Então, em algumas situações, o Ministério Público apresenta a denúncia, só que precisa que o ofendido apresente a representação. É a chamada ação penal pública condicionada. Existe também a ação penal pública incondicionada, que o Ministério Público age independentemente de representação, de pedido do ofendido, e existe a ação penal privada, né? Que é aquela que o particular é que apresenta que vai mover a ação penal. O caso típico são dos crimes contra a honra. No caso de um crime contra a honra, via de regra, é o particular que tem que mover a ação. No caso dos crimes contra a ordem tributária, que é o que nos interessa, qual que é a natureza da ação? Vamos lá. A natureza da ação é pública incondicionada. Pública incondicionada, tá? O que isso quer dizer, então?
que quando alguém pratica um crime contra a ordem tributária, quem vai processar essa pessoa é o Ministério Público e não precisa de nenhuma representação. Não é necessário lá que o órgão que tenha sido ofendido, por exemplo, a Receita Federal, né? Que a Receita Federal faça uma representação para o Ministério Público processar. É verdade que na maioria das vezes o Ministério Público só vai saber desse crime quando o órgão de fiscalização avisa, tá certo? Então, por exemplo, foi lá o auditor fiscal da Receita Federal fiscalizar a empresa. Aí ele percebeu que dolosamente, intencionalmente, a empresa não estava pagando os seus tributos. O auditor fiscal da Receita Federal não é promotor público e não vai oferecer a denúncia. Então o que ele faz? Ele encaminha uma representação para o Ministério Público. Mas tome cuidado, porque eu já vi questão de prova perguntando algo do tipo: nos crimes contra a ordem tributária, é indispensável a representação do órgão de fiscalização para que o Ministério Público promova ação penal. Não. Normalmente vai ter a representação, porque, como eu disse, o promotor não fica fiscalizando se a empresa está pagando ou não tributo. Quem fiscaliza isso, cada ente da federação tem o seu órgão, né? Na União é a Receita Federal, nos estados é o auditor lá estadual, nos municípios é a Receita Municipal, tá? Então, normalmente, o Ministério Público vai ficar sabendo por conta dessa representação, mas ela não é obrigatória para que o Ministério Público promova a ação. Importante guardar isso. E aí, tanto é que quando for se a Receita Federal, né, ou o órgão estadual municipal, for encaminhar a representação, ele deve aguardar o final do desfecho da discussão administrativa. Como assim, professor? Vamos imaginar que um auditor fiscal da Receita Federal foi lá e multou uma empresa, fiscalizou, multou e lavrou um auto de infração porque ela não pagou o tributo. E o auditor acha que houve intenção da empresa em não pagar. Então ele vai encaminhar para o Ministério Público. Só que a empresa entrou com um recurso, entrou com uma impugnação. Aí, nesse caso, primeiro tem que se julgar essa impugnação. Por quê? Porque pode ser que o contribuinte demonstre que ele não estava devendo nada. O auditor errou na hora que ele lavrou o auto, né? Não levou em consideração alguma coisa que a empresa tinha apresentado e que deve ser importante. Então, primeiro vai se aguardar a discussão administrativa para que seja encaminhada essa representação. Mas lembrando, estou sendo chato, estou repetindo bastante para você não se confundir na prova. Embora normalmente os crimes contra a ordem tributária venham de uma representação feita pelo órgão de fiscalização tributária, não é obrigatória essa representação para que o Ministério Público haja, tá? Se de alguma forma o Ministério Público perceber que a pessoa não pagou o tributo lá e houve a intenção de não pagar, o Ministério Público pode, em tese, apresentar ação penal sem essa representação. Por isso que é pública incondicionada, ok? É a mesma coisa, sei lá, o crime de roubo. A pessoa foi roubada. O Ministério Público, para processar o infrator, para processar o ladrão, precisa de uma representação? Não, crime de roubo não é necessário representação. Mas a pessoa pode, né? O ofendido, a vítima, pode ir lá no Ministério Público e pedir providências. Mas isso não é necessário, não é indispensável para que o Ministério Público haja. A ideia mais ou menos é essa. O que mais? Competência para julgamento. Quem é competente para julgar aí uma pessoa pela prática de crime contra a ordem tributária? Justiça Federal ou Justiça Estadual? Depende. Vamos lá. Vou colocar assim, ó. Será a Justiça Federal se o tributo que a pessoa não recolheu for um tributo federal. Então, no caso de tributos da União. Então, no caso que eu falei lá, do auditor fiscal, né? O auditor fiscal fiscalizou lá a empresa e verificou que o auditor fiscal da Receita Federal fiscaliza tributos da União, obviamente. Aí verificou que a empresa não pagou, sei lá, imposto de renda, não pagou contribuição social sobre o lucro, não pagou IPI, são todos tributos federais. Aí ele vai encaminhar, no final do processo administrativo, para o Ministério Público a representação. O Ministério Público, né, vai lá e processa a pessoa. Vai processar perante o quê? Perante a Justiça Federal, porque é um tributo da União. Tá. E se for tributos estaduais ou municipais, a pessoa vai ser processada perante a Justiça Estadual. Né? Lembrando que nós não temos Justiça Municipal no Brasil. Se tivesse Justiça Municipal, se fosse tributo municipal, ia ser processado pela Justiça Municipal. Como não existe, quem vai fazer isso é a Justiça Estadual, tá? Então vamos colocar aqui, ó. Justiça Estadual, no caso de tributos
dos estados e municípios, incluindo, obviamente, aí, o Distrito Federal, tá certo? Então, se for um tributo estadual que a empresa não pagou, vai ser processada a pessoa, se for um crime, né? Porque, veja, importante, nós vamos ver isso no próximo bloco, isso vai ficar claro. Nem todo não recolhimento de tributo significa que é um crime, tá? Porque, às vezes, a pessoa pode não ter recolhido o tributo, sei lá, porque a empresa está muito mal das pernas mesmo, não está vendendo nada, né? Por conta da pandemia, do Covid-19, não vendeu nada, e aí não está conseguindo pagar nem funcionário, não está pagando o tributo. Ok, se não houver uma intenção realmente da empresa, via de regra não vai ser considerado crime, tá? Então nem sempre o não pagamento de tributo significa que a pessoa vai ser processada pelo Ministério Público. Não. Vai ser, claro, cobrado o tributo. O tributo é cobrado independentemente da pessoa ter ou não intenção de pagar, né? Porque tem que pagar, é algo objetivo. Agora, o crime contra a ordem tributária, via de regra, ele vai depender de dolo, tá? Mas o fato é que, se a pessoa não pagou um tributo estadual ou municipal intencionalmente, o Ministério Público Estadual é que vai propor ação perante a Justiça Estadual. Se for um tributo da União, é o Ministério Público Federal perante a Justiça Federal, ok? Ó, em relação aos crimes contra a ordem tributária, é um ponto importante que é bastante cobrado em provas, que é o seguinte: é uma hipótese de extinção da punibilidade que a Lei 9249 prevê. O que essa lei diz? Ela diz o seguinte, olha, que se houver o pagamento do tributo antes do recebimento da denúncia pela Justiça, será extinta a punibilidade do autor. Então vamos lá. Aí a gente tem que lembrar, né? Que também veja que aqui eu estou falando um pouquinho de alguns conceitos de processo penal, porque você precisa entender para entender os crimes contra a ordem tributária, tá? Que normalmente quando cai crime contra a ordem tributária, até porque como a Lei 8.137 ela também fala um pouquinho de questões processuais, é importante você entender isso. Normalmente cai essa parte que eu estou dizendo. Ó, lembrando, né, que o Ministério Público ele oferece a denúncia no caso dos crimes de ação penal pública, ok? Só que o fato do Ministério Público oferecer a denúncia não significa que necessariamente a pessoa vai ser processada, porque isso vai passar pelo juiz, pelo crivo do juiz, e aí o juiz vai receber ou não a denúncia, não é assim que funciona? Então, se antes do juiz receber a denúncia, a pessoa for lá e pagar o tributo, será extinta a punibilidade. Tem muita gente que considera que isso é meio injusto. Então quer dizer que o cara pode dar uma de migué, né? Falar, não vou pagar o tributo. Se o Ministério Público perceber, se a Receita Federal perceber, se é o tributo federal, e aí comunicar ao Ministério Público, eu vou lá e pago daí. Claro que tem que pagar, né? Com juros, com multa, todos os acessórios. Mas, de fato, né, alguém poderia jogar este se colar, colou. Mas, por outro lado, os que os outros defendem é o seguinte: na verdade, nos crimes contra a ordem tributária, o que se busca preservar é a incolumidade do erário público. Então, se a pessoa foi lá e pagou, o que interessa é isso, é o pagamento, e aí a pessoa não tem sentido processar essa pessoa por conta disso. Essa é a corrente que prevaleceu, então, tá? Então, se a pessoa for lá, claro que existem outras hipóteses de extinção da punibilidade, que estão lá no Código Penal. Por exemplo, se a gente morrer, né? A morte, ela extingue a punibilidade da gente, claro. Mas aqui é uma hipótese específica no caso dos crimes contra a ordem tributária. Se o agente, então, se o acusado for lá e pagar o tributo com tudo que está devendo, principal, juros, multa, antes do recebimento da denúncia, não antes do oferecimento, não, antes do recebimento da denúncia, ele não será mais processado. Será extinta a punibilidade. Ficou claro isso? Então tá. Ó, a Lei 8.137, ela também prevê a hipótese da delação premiada. Esse negócio de delação premiada não é tão novo como a gente às vezes acha, né? Isso só começou com a Lava Jato. Não, na verdade não. Existem alguns crimes específicos que prevêem isso, entre eles os crimes contra a ordem tributária. E o que diz a Lei 8.137? Você vai achar isso mais lá no finalzinho dela. Ela diz o seguinte: que no caso de crimes participados com coautoria ou coparticipação, crimes praticados em coautoria ou coparticipação. Agora acho que é tudo junto, né? Pela nova reforma ortográfica, acho que agora é tudo junto. Você não se coloca o tracinho, mas coautoria ou coparticipação,
Se um dos agentes revelar toda a trama delituosa, veja bem, não basta dizer, dar uma dica, ó, vou dar uma pista para vocês, polícia. Não, ele tem que revelar toda a trama. Inclusive se verificar posteriormente que ele mentiu, que ele omitiu-se de algo que era importante, essa delação premiada pode ser cancelada. Então, no caso de crimes em coautoria ou coparticipação, se o agente revelar toda a trama criminosa, né, inclusive, claro, indigitando, ou seja, indicando os demais envolvidos, toda a trama, o que acontecerá aí? O juiz poderá aplicar uma redução de 1 a 2/3 da pena. Então, redução de 1/3 a 2/3 da pena que seria aplicada se ele não tivesse feito essa delação premiada. E professor, e qual é essa pena que vai ser reduzida de 1/3 a 2/3? Qual o quantum dela? Bom, aí é o que nós vamos ver depois quando nós falamos aqui dos crimes em espécie. Porque o objetivo meu nesse nosso primeiro bloco foi trazer essas disposições gerais, tá? Que estão na Lei 8.137, estão na Lei também 9.249 e que são importantes, que costumam ser cobradas tanto quanto ou até mais do que os crimes contra a ordem tributária em espécie, que é o que nós vamos ver no próximo bloco. Então é importante você ter entendido bem isso. No próximo bloco nós vamos falar então de crimes em espécie. Por quê? Porque lembrando, isso aqui você já sabe também, né? Que todo crime, para ser considerado como crime, para que alguém seja punido por ele, é importante que esse crime esteja devidamente tipificado na lei. Que a lei traga ali todos os elementos importantes para a caracterização desse delito. Então, no caso dos crimes contra a ordem tributária, não é diferente, tá? Cabe aí à lei definir, então, quais são as diversas figuras que vão ser consideradas crimes contra a ordem tributária. No caso da Lei 8.137, isso daqui está nos artigos 1º a 3º. 1º a 3º da Lei 8.137. Então, espero que você tenha entendido bem essa visão geral sobre os crimes contra a ordem tributária, trazendo aqui as características básicas dele, e depois nós falaremos aí de cada um desses crimes aqui, analisando cada uma das condutas típicas, ok? Vamos ficando por aqui então. Um grande abraço para você e até a próxima!